Acabaram de sair informações oficiais sobre Thunderbolts, que além de revelar mais sobre o filme, também nos dão mais contexto sobre o vilão, o Sentinela, e uma morte muito importante que deve acontecer aí. A gente precisa falar disso tudo porque pode ser um dos melhores filmes que a Marvel vai fazer pro ano que vem, ou uma das maiores decepções. Aqui a gente sempre torce pro melhor. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e o que aconteceu? O site Collider teve a oportunidade de entrevistar o futuro diretor de Thunderbolts, que, como a gente sabe, greve acontecendo. Não aguento mais falar sobre isso. Por favor, estúdios, resolvam esse negócio. Paguem os profissionais. Mas enfim, o diretor foi dar uma entrevista sobre uma recente produção dele para Netflix chamada Treta. Você assistiu essa minissérie? Eu assisti ela e é muito maneira, é muito divertida, é uma série de comédia ao mesmo tempo que é bem dramática, é uma parada de alta qualidade. E eu não tinha me tocado que é esse mesmo diretor de Treta que vai dirigir Thunderbolts. Então parece que o filme tá em boas mãos, sabe? Só torço bastante que ele consiga fazer essa boa transição entre projetos de médio e baixo orçamento para um filme de grande orçamento de super-heróis, como é o caso de Thunderbolts. Mas a Marvel Studios já tem esse histórico, né? De pegar diretores que vêm de outras áreas assim para inaugurarem na área de filmes de grande orçamento dentro da Marvel, e algumas vezes isso dá certo, viu? Joe Russo e Anthony Russo fizeram a sua estreia em filmes de herói, filmes de grande orçamento com a Marvel, e foi em Capitão América Soldado Invernal. Filmaço! Um dos melhores filmes da Marvel até hoje. Aqui pode rolar a mesma coisa. Mas enfim, durante a entrevista, lógico, ele foi falar um pouco mais sobre Thunderbolts, que é esse filme que até o momento tá planejado para encerrar a fase 5 do UCM e dar uma continuidade, ao que tudo indica, à história de Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. Apesar de que o diretor deixou claro que o filme dele, Thunderbolts, não vai ser uma sequência direta de nenhuma outra produção, apesar de que os personagens que vão aparecer em Thunderbolts já teriam aparecido em outros projetos, como por exemplo, a gente sabe que o Soldado Invernal já apareceu em Falcão e Soldado Invernal, o Agente Americano também apareceu em Falcão e Soldado Invernal, e Helena Belova, Guardião Vermelho apareceram no filme da Viúva Negra, assim como o Treinador também, o Treinadora. E a Fantasma apareceu em Homem-Formiga e a Vespa. Aí, como poderíamos esquecer, né? Da Val, que foi anunciada no projeto, e o próprio presidente Thunderbolt Ross, que desconfiamos estará envolvido nesse filme. Talvez até como Hulk Vermelho, já que nos quadrinhos o Hulk Vermelho teve a sua própria equipe dos Thunderbolts. E talvez não tenha anunciado o Hulk Vermelho como membro da equipe dos Thunderbolts ainda, justamente porque seria um spoiler do filme Capitão América 4. Uma das perguntas que o site fez para ele foi como ele achava que esse projeto dos Thunderbolts afetaria sua carreira e por que ele aceitou. E ele disse que um dos maiores incentivos foi o elenco. Não tinha como não ficar empolgado com um elenco daquele para se trabalhar, e também John Watts, o diretor da trilogia do universo cinematográfico da Marvel do Homem-Aranha, foi colega de quarto dele na faculdade. E ele, inclusive, dirigiu partes da filmagem de um dos filmes do Homem-Aranha para o universo cinematográfico da Marvel. Disso aí a gente não sabia. Então meio que esse diretor já tem um pouquinho de experiência na Marvel Studios. Mas rapidinho, dá um tiro no botão de se inscrever aqui para fazer parte da família Loquia, que eu ia adorar ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos, pra gente trocar opiniões diferentes também pelos comentários. Se você já faz parte da família, meu muito obrigado pela sua presença aqui sempre. Beijo lá e vamos continuar. E vale dizer que além do elenco anunciado lá na D23 para o filme Thunderbolts, um outro ator também cotado para esse filme é o Steven Yeun, que estava em The Walking Dead e também foi um dos protagonistas da série Treta, que ele dirigiu. O Steven, segundo vários rumores, é o ator que vai interpretar o Sentinela no filme dos Thunderbolts. Um personagem que vai ser muito importante nessa história. Mas o diretor continuou dizendo que esse filme que estão fazendo dos Thunderbolts é uma nova história e com uma perspectiva diferente do que as pessoas talvez estejam esperando. E ele acha que é emocionante e que foi um verdadeiro desafio a ser assumido. O site ainda reforça aqui que Thunderbolts estava prestes a começar as filmagens quando tudo foi interrompido por causa da greve. Mas o que pega aqui é, o filme vai ser totalmente diferente do que a gente estava esperando. O que a gente estava esperando pelo que o Kevin Feige anunciou e pelo que estava ali no que foi apresentado, inclusive com a informação de que o Sentinela seria o vilão. Vamos juntar as peças aqui.
Sentinela é um personagem extremamente poderoso da Marvel. Inclusive, o Charles Murphy, um jornalista com alguma credibilidade, falou que está planejado para nesse filme dos Thunderbolts, o Sentinela não ser adaptado para ter um pouco menos de poder que nos quadrinhos, não. Ele seria adaptado com toda a gama de poderes que ele tem nas HQs. E ele é absurdamente mais poderoso que todo mundo que ele vai enfrentar nos Thunderbolts. Ou seja, de fato vai rolar o confronto entre Sentinela e Thunderbolts, segundo essa fonte. Vai ter até morte. Mas só para deixar claro, não é só essa fonte que está dizendo isso. Dando um contexto aqui, quando o Sentinela foi introduzido nos quadrinhos da Marvel, foi contado que, na verdade, ele surgiu na história lá nos anos 40, quando o governo tentou aprimorar o soro de super soldado. Mais uma experiência com o soro de super soldado. E isso é mais uma coisa que pode conectar a história desse filme ao filme do Capitão América, Admirável Mundo Novo, viu? Que vai sair logo antes desse filme dos Thunderbolts, mas enfim. E o personagem que se torna o Sentinela é um cara chamado Robert Reynolds, um viciado em drogas, que ingere a droga resultado daquele projeto e ganha uma quantidade absurda de poderes. Mas tão absurda que ele é imparável. Só que ele é um mocinho, ele é um super-herói. E ele se tornou amigo e uma grande referência para vários heróis conhecidos, como Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, e foi assim por muitos anos. Até que surgiu a contraparte dele, a versão sombria do Sentinela, meio que uma outra personalidade dele. Absurdamente poderosa e descontrolada. Esse é o Vácuo, a contraparte maligna e invencível dele. E depois de rolar isso, Sentinela fez um plano maluco com outros heróis para apagar a sua memória de todos os outros. Basicamente todo mundo esqueceu que ele existia. Até muito tempo depois. Foi meio que aconteceu com o Peter Parker em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. A gente não sabe o quanto disso será adaptado para o filme Thunderbolts, mas levando em consideração que Sentinela é um experimento do governo, tem essa contraparte que sai do controle e é extremamente poderoso, eu teorizo o seguinte: Sentinela nesse filme pode ter sido um experimento do governo que saiu do controle e agora os Thunderbolts foram reunidos com a missão de capturar ou deter ele. Uma missão que, cá entre nós, nenhum deles, em termos de nível de poder, seria capaz de conseguir realizar. É o tipo de missão suicida. Inclusive, deve acabar em morte, como eu já falei. Segundo um informante, haveria até uma luta entre o Soldado Invernal e o Sentinela planejada, insinuando até que isso poderia acabar na morte do Soldado Invernal, ou seja, Bucky Barnes pode encontrar o seu fim nesse filme dos Thunderbolts, o que seria trágico demais. Pô, coitado, né? Bucky Barnes acabou de se recuperar totalmente dos seus traumas lá, totalmente assim, entre aspas, né? Mas lá em Falcão e Soldado Invernal ele tava se recuperando dos traumas dele, e aí quando ele tá de boa, ele vai bater as botas. E lá no anúncio de Thunderbolts, na D23, o Kevin Feige falou que o Bucky Barnes era o personagem mais estável, mentalmente estável daquela equipe. O que vai acontecer quando o personagem mentalmente estável e possivelmente o líder daquela situação morre? Vai ficar todo mundo perdidaço. Acho que esse vai ser, inclusive, um dos maiores conflitos da história. Só que com todas essas informações, o que a gente consegue tirar de ideia desse filme? Gente, vamos combinar aqui, na realidade, parece ou não parece um Esquadrão Suicida? Caraca, total Esquadrão Suicida 1. O primeiro Esquadrão Suicida lá. Os personagens se reúnem para deter uma antiga integrante da equipe, que era Magia, no caso, naquele filme. Mas, será que é isso que o diretor estava falando sobre, pô, não é o que a gente está esperando? Será que isso de parecer um Esquadrão Suicida é só uma pegadinha? Ou ele que não está conseguindo ler muito bem a situação que os fãs estão conseguindo prever sobre a história e o filme vai acabar sendo um Esquadrão Suicida mesmo? Eu espero que tenha algo além disso, sinceramente. Seria interessante mesmo se eles pegassem essa premissa de uma equipe suicida para uma missão suicida e construíssem uma história em cima disso, além disso. Só para não ficar mais do mesmo, né? Mas comenta aí o que você acha dessa possibilidade. Vamos trocar uma ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.